Olá, está no ar o Revista Lespe. A partir de agora, a gente te convida para 1h30 de muita informação e debate sobre os temas que fazem parte do dia a dia de quem vive no estado de São Paulo. Hoje o assunto é pouco falado, mas tira a dignidade de mulheres e meninas, a pobreza menstrual. Dignidade menstrual é direito fundamental. Falta de acesso a absorventes é uma realidade. Essa pobreza menstrual, ela traz respostas muito negativas para essas estudantes. Menstruação ainda provoca faltas escolares. Bullying, que era expor as meninas quando elas estavam nesse momento de menstruação. Vem entender esse assunto com a gente. O Revista Lespe começa agora. Oi, boa tarde. Seja muito bem-vindo e seja principalmente muito bem-vinda ao Revista Lespe de hoje. Dados do Unicef mostram que mais de 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso adequado a itens e estruturas essenciais para os cuidados menstruais nas escolas. Outro dado preocupante revela que cerca de 713 mil meninas vivem em casa sem banheiro ou chuveiro, por exemplo. A realidade mostra que a menstruação ainda é um fator de desigualdade para milhares de brasileiras, com impactos na saúde, no aprendizado e na participação social. E para discutir esse assunto sob diferentes perspectivas, recebemos hoje a ginecologista doutora Mariana Laut, a orientadora educacional da ETEC de Ibaté, Vanessa Chacon Verdini, e a presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis, Flávia Rodrigues. E ao longo do programa também vamos conversar com especialistas sobre os impactos da saúde menstrual na educação e as iniciativas que buscam garantir mais acolhimento e respeito nas escolas. Meninas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, muito obrigada por atenderem ao nosso convite, tá? Obrigada a você. Que agradeço. Obrigada. Eu agradeço demais. Como eu disse, esse é um assunto pouco falado. Infelizmente, não vejo muito por aí ser falado, mas que atinge milhões, não são milhares, são milhões de meninas e mulheres, tirando a dignidade e colocando-as na pobreza menstrual, né? Queria começar, inclusive, mais com quem já viveu essa realidade e quem vê ainda essa realidade de perto. Flávia, o que é de perto? Qual é a realidade de Paraisópolis e o que é lá de perto ver pobreza menstrual? A pobreza menstrual de perto é você não poder sair de casa, né? Não poder ter acesso a lazer, não poder decidir, na verdade, se você vai comprar um absorvente ou um leite para o seu filho. Essa é a realidade que acontece dentro de Paraisópolis. Então, muitas meninas e mulheres acabam deixando de sair para trabalhar ou ir para a escola porque não têm acesso básico como um absorvente, que é uma realidade que tem acontecido, né, há muitos anos. E ainda em pleno século XXI, a gente ainda tem que falar sobre dignidade menstrual, pobreza menstrual. E eu que já vivi isso, eu sei como é que impacta muito na minha vida na época, quando impactou, né, de não ter acesso a esse item tão básico. Então, eu não podia ir para a escola, eu não podia fazer entrevista de emprego, porque eu não tinha acesso a esse item. E a minha mãe, né, ela teve 13 filhos, então ela tinha que escolher entre comer ou ela dar um item básico como absorvente. Então, isso me afetou muito. Eu acho que por isso que eu peguei essa causa muito, assim, dentro de Paraisópolis, muito forte para mim, porque eu sei o que é não poder sair de casa por não ter esse acesso a esse item básico. E não poder sair de casa, quando você diz, é porque simplesmente não existe condições de higiene básica, né? Isso A mesmo. gente fala, só para deixar até mais claro, tá? Porque tem muita gente que talvez nem entenda essa realidade, né? Que nunca tenha vivido. Acho que a gente nunca viveu, né? Eu, graças a Deus, não. Mas, por exemplo, absorvente, acho que tem que falar, é caro. É caro. É um item muito caro. Então, o que acontece muito é isso. Muitas mulheres hoje deixam de comprar um pacote de absorvente para poder comprar um leite para o seu filho. Porque ela sempre, lógico, ela vai pensar que precisa alimentar o filho dela do que cuidar da questão da saúde menstrual dela. Então, ela vai preferir poder alimentar essa criança do que comprar esse item que é caro, né? Flávia, quando você é uma menina e está só começando nessa vida, né, começando as primeiras menstruações, como é que isso vem para você? Como é que isso impacta essas meninas ainda em Paraisópolis? Como é que isso
impactou? Quem você via por perto e até você mesma? Nossa, foi muito forte, assim, né? Quando as meninas vêm buscar absorvente lá na associação. Porque eu fico assim, pensando, cara, elas não devem ter mesmo, né? Porque tem gente que fala assim, ai, não existe a pobreza menstrual. Não existe gente que sofre pobreza menstrual. Mas existe, essa realidade, ela é real. Essas imagens são de lá, né? São de lá, a gente faz distribuições no campo, né, de futebol, com grandes parceiros. Então, muitas meninas buscam absorvente que elas falam assim, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho. E eu lembro muito, quando veio a minha primeira menstruação, eu morava no interior da Bahia. Na época tinha 200 habitantes. Então, assim, era até tabu falar de menstruação. E aí, hoje, quando, né, olhando para São Paulo, para essa realidade, eu faço questão de falar para que isso não seja um tabu, que as meninas possam buscar ajudas e que existem lugares que elas possam buscar de forma gratuita para ter acesso a absorvente. A gente vai falar mais sobre esse programa ainda ao longo do Revista Lesp, mas você falou era tabu. Era ou será que é ainda, Vanessa? Como que é que você vê nas escolas? Porque eu não vejo até falar essa palavra, parece que é um palavrão, né? Menstruação. O que é que você vê nas escolas, a realidade das meninas, que talvez tenham uma realidade melhor ou igual à das meninas de Paraisópolis, mas o que é que você vê? De acordo com o relatório da Unicef, que você mencionou no início, 99,9% das meninas menstruam em idade escolar. Então, a escola precisa estar preparada para recebê-las de alguma forma. Mas isso ainda é um tabu. Por exemplo, quando a gente vai conversar sobre isso na integração escolar, a gente sente a necessidade de separar as meninas dos meninos para que elas se sintam um pouco mais à vontade, mas estando entre as mulheres, elas ainda se sentem um pouco desconfortáveis. Então, quando a gente vai ensinar como coloca um absorvente, porque muitas delas moram somente com os pais, com o pai, né, a figura paterna. A gente está vendo umas imagens aí da escola também. Isso. Então, como que esse pai ensina para essa menina a usar absorvente? Então, a escola precisa estar preparada. E os meninos, com o programa Dignidade Íntima, eles vão entendendo e naturalizando cada vez mais no decorrer do ensino médio essa situação que atinge todas as mulheres indistintamente. Antes de falar do programa, que eu acho que eu quero falar do programa de cada uma de vocês ainda ao longo do Revista, falando principalmente das principais dúvidas que chegam nessas meninas em idade escolar a vocês, as professoras, orientadoras. Quais são dúvidas básicas mesmo, de meninas que não são orientadas em casa, mas mais por falta de informação dos próprios pais, às vezes até? Sim, isso é um tabu dentro da família. Então, as famílias muitas vezes não conseguem dialogar sobre isso. Então, eles vêm, conversam comigo, conversam muito com o professor de biologia também, que vai falar sobre saúde, que vai falar sobre sistema reprodutivo, que vai aprofundar um pouco mais, mas isso com a sala toda, né, meninos e meninas. Mas chegam dúvidas básicas, no sentido de como usar absorvente, de higiene feminina mesmo, o que eu posso utilizar, como ela comentou. E se eu não tiver absorvente, eu posso usar um papel higiênico? Então, são coisas simples e que estão diretamente relacionadas ao conceito de dignidade e pobreza menstrual, que andam junto ainda na sociedade brasileira. Doutora Mariana, o que é ter dignidade menstrual? Dignidade menstrual é a gente ter todas as condições, né, para a gente poder lidar com uma menstruação. Não só com os itens, como o absorvente, que pode ser externo ou interno, mas também com controle de volume, de cólica e ter também o saneamento básico dentro de casa para poder fazer uma higiene e também em todos os pontos externos, né? Então, tanto para as meninas dentro das escolas, como para as mulheres dentro de seus ambientes de trabalho também. Ainda tem essa questão do saneamento básico, que mais de 700 mil meninas, como diz o relatório do Unicef, não têm nem mesmo banheiro dentro de casa. Então, essa é uma realidade vivida também por muitas em Paraisópolis. E isso, o que é que chega? Como é que uma médica como a senhora, doutora Mariana, que é ginecologista, trata esse assunto também fora do âmbito do consultório? A gente precisa, eu acho, quebrar os tabus, porque esses tabus são geracionais.
Então, se para a gente já é difícil conversar sobre menstruação, para as mães, para os pais dessas meninas, era inaceitável falar sobre esse tipo de intimidade dentro da nossa casa. Então, a educação, eu acho que ela é a porta principal. E a gente tenta falar com todo mundo, desde as mulheres que vão para o consultório, para os hospitais, as mais velhas, você fala mesmo e pede para que elas conversem com toda e qualquer criança que elas conheçam, antes da menstruação, depois da menstruação, para poder passar essas informações de uma maneira mais natural possível, né? Falando em dignidade menstrual, a gente tem uma lei aqui, porque a educação é fundamental, né, gente, para garantir o direito à privacidade de estudantes durante o período menstrual. E aqui no nosso estado tem essa lei que garante o acesso gratuito a absorventes em todas as escolas públicas. Dá uma olhada aí nessa lei, é a Lei da Dignidade Íntima. É a lei número 17.525 de 2022, né, novinha, de autoria do governo de São Paulo. A lei instituiu o programa Dignidade Íntima no âmbito da Secretaria da Educação e do Centro Estadual Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, CETEPS, do Estado de São Paulo. De acordo com a lei, há distribuição gratuita de absorventes, ações educativas sobre saúde menstrual e higiene nas escolas da rede pública estadual. E a legislação, ela também fala em bem-estar físico e emocional durante o ciclo menstrual, importantíssimo. E mais, capacita profissionais da educação para abordar a saúde da mulher de forma educativa. Acho que ninguém melhor do que você, Vanessa, para falar, professora, para falar sobre isso aqui. Como é que essa lei funciona dentro da escola? Agradeço o espaço por estar representando o Centro Paula Souza e falar como a nossa escola aplica esse programa na prática. Então, o que nós entendemos com esse programa? Que a menstruação muitas vezes deixa as meninas desconfortáveis no sentido de talvez eu não tenho nenhum absorvente ali, estou com papel higiênico, então pode vazar, pode manchar a roupa, isso gera um constrangimento, então eu não vou ter, vai ser mais difícil alcançar aquele potencial que ela tem para aprender, no momento da aprendizagem. Quando ela está com cólica, quando ela não está se sentindo bem, tem muitas alunas que têm até endometriose, tem muita dor. Então, tudo isso afeta diretamente o rendimento dessa aluna. E isso, assim, no mais básico, né? As meninas podem chegar a ir embora. Inclusive, eu pedi para algumas alunas que participam do projeto escreverem um relato para eu poder apresentar para vocês. E muitas delas indicaram isso, que o projeto é muito importante porque elas já ouviram muitas colegas dizendo, acho que eu preciso ir embora. E aí uma colega que participa do programa fala, não precisa ir embora, tome aqui um absorvente. E uma ajuda a outra ali Uma dentro. ajuda a outra, isso. Fora os absorventes que a gente deixa no banheiro disponíveis para quem precisar usar. Ou seja, quando se fala mais também se normaliza isso, né? Exatamente. E isso gera uma sororidade, as meninas começam a se ajudar, começam a se entender melhor. Os meninos, entendendo essa questão, olhou uma colega, viu que a roupa está manchada. Não fala para ninguém, vai lá, tome a blusa, amarra na cintura. Já começou esse movimento. Já começou esse movimento, é muito interessante. Então, mas como é que funciona de fato a distribuição dos absorventes lá dentro? A distribuição... Está acontecendo? Está acontecendo, a distribuição é mensal. A gente faz através de uma equipe maravilhosa, né? Eu, a orientadora educacional, a secretária acadêmica, a diretora de serviços, a direção. Então, todo mundo faz. Eu mando um e-mail coletando, né? Eu coleto primeiro todos os nomes de alunas que querem receber esses kits através de um formulário anônimo. Depois eu encaminho para a diretora de serviços, ela faz a aquisição desses absorventes e lenços umedecidos, passa para a diretora acadêmica, ela empacota tudo em saquinhos de presente para garantir que as meninas não vão ficar constrangidas ao receber.
Já tem que ter todo um cuidado do tipo, afinal são apenas meninas, né? Sim, sim. E ela até às vezes coloca um recadinho para as alunas, para elas se sentirem mais acolhidas. E a gente faz questão de mandar também um mês sim, um mês não, um lencinho umedecido. Porque como foi dito, tem alunas que não têm água encanada em casa, Não que não tem tem lá, banheiro. Flávia, em Paraisópolis, para muitas, né? Algumas não têm água encanada ainda. E tem a questão da falta de água que acontece em Paraisópolis, né? Então tem pessoas que vai dormir e já não tem água, acorda não tem água. Então o lencinho acaba sendo uma grande saída. É uma alternativa que a gente encontrou e que é muito importante. Agora a gente está na luta, porque as alunas disseram que era importante absorventes noturnos. Então, tudo isso, para quem tem fluxo mais intenso, tudo isso é importante para a gente garantir. Então, a gente está tentando viabilizar outras formas também que chegam através delas, que elas também estão pensando na dignidade menstrual delas. Claro, elas então, vão entendendo que tem direito a isso, né? Isso. É uma questão de justiça social também, dignidade menstrual. Exato. E ainda no âmbito das leis, agora a gente vai direto ao ponto com a deputada professora Bebel, do PT, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. A parlamentar destaca que dignidade menstrual é uma pauta presente em seus projetos e ações no parlamento. Olá, cumprimento todos e todas que nos assistem através da TV Alesp. Para mim é uma satisfação muito grande falar de um tema que eu já debati profundamente, que é tratar da dignidade menstrual das adolescentes, das jovens, que, enfim, precisam fazer uso de absorventes higiênicos para que elas possam ter tranquilidade para ir para a sala de aulas. E a gente tem um estudo de impactos, inclusive, de que essa pobreza menstrual, ela traz respostas muito negativas para essas estudantes. Quando eu já era deputada, em 2022, teve um projeto de lei que é o número 92 de 2022, que era do governador Dória, que se transformou na lei, tivesse exatamente o que eu tratei no meu projeto de lei, que é o 1076, agora de 2023, mas que, na verdade, ele foi apresentado antes de 2022. E antes de 2022, eu aportei recursos, inclusive, para que houvesse possibilidade de as jovens que tivessem necessidade, enfim, vulnerabilidade social, elas pudessem ter acesso aos absorventes higiênicos. E para isso a gente aportou recursos. Eu me lembro que foi para a região, uma das cidades da minha região metropolitana de São Paulo, precisamente Taboão da Serra, onde eu estive conversando com vereadores e vereadoras sobre o tema. Mas o tema em questão virou lei, será realidade para as escolas públicas do estado de São Paulo, assim como será para o Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, o que eu acho um grande avanço, porque é inaceitável que meninas deixem de ir para as escolas, e há um estudo de impacto, inclusive, sobre a pobreza menstrual e a relação com as faltas que as jovens têm. Então, eu acredito que esta é a forma da gente proteger as meninas jovens que têm pobreza, não só pobreza, mas sejam usuárias das escolas públicas do estado de São Paulo, assim como as escolas técnicas do Centro Paula Souza. E eu me sinto, assim, muito honrada com a aplicabilidade desta lei, porque esta lei, ela, na verdade, vem de uma recomendação também, né? Que indica que essas questões elas têm que ser tratadas com dignidade. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos recomendou, foi a recomendação número 21, de 11 de dezembro de 2020, que recomendou para o então presidente da República à época, para que o mesmo instituísse essa política, e o mesmo não fez. Isso é realidade agora no estado de São Paulo. Sou professora, mulher, que
que tenho filha, todas as mulheres, todas as mães vão abraçar essa lei, vão entender que estão fazendo, no mínimo, uma justiça para essa juventude, para essas estudantes jovens que não podem passar tanto constrangimento, esse é o termo correto. E a gente entende que a dignidade menstrual é um direito e tem que ser uma política de Estado. Ah, mas tudo vai para o Estado, não tem problema. É porque tem muita pobreza. E se há desigualdade, até que se corrija a desigualdade, os governos têm que dar conta de ter políticas públicas para atendimento de toda a população. E a população que está na escola, ela tem que ser protegida sob todos os aspectos. Este é um dos aspectos que tem que ser protegido. Na sua sexualidade e também no direito à sua dignidade menstrual. Obrigada, deputada professora Bebel. Você viu aí que a deputada acabou de falar sobre o impacto de tudo isso nas escolas e a orientação nas escolas tem sido fundamental para levar informação, derrubar preconceito, garantir qualidade de vida às estudantes. Por isso que uma ação assim foi implantada há 4 anos em uma escola pública aqui da capital pela professora Adriana Souza, que mandou um depoimento aqui para a gente do Revista Lesp. Será que a gente consegue soltar esse depoimento agora? Nós utilizamos vários espaços da escola para separar esses meninos em grupos de tanto de idade quanto gênero em alguns momentos, para poder trazer diferentes visões a respeito do tema. As rodas de conversa nos permitiram entender alguns pontos, o que os estudantes, principalmente os adolescentes, entendiam a respeito do assunto. Esse trabalho foi feito do 5º ano até o 9º ano na escola. Nas conversas em que conversamos com os meninos, nós tivemos a participação de alguns professores também do gênero masculino, no sentido de que eles se sentissem à vontade de conversar sobre dúvidas que não são propriamente algo que a mulher poderia responder, mas ao mesmo tempo também contamos com a parceria das professoras de ciências aqui da escola na época. Isso foi muito importante para trazer a parte teórica também, para trazer o funcionamento do corpo feminino. E eu acho que essas conversas promoveram também grande empatia entre os grupos. Existia um problema que ia para além da questão social da pobreza menstrual, mas que envolvia a escola, que era o bullying, que era expor as meninas quando elas estavam nesse momento de menstruação. E tudo isso foi muito importante, tanto para acolhimento quanto para informação. A quebra de tabu foi muito importante. Nós estamos numa comunidade que é carente, porém, muitas das meninas não tinham esse entendimento do que era realmente a pobreza menstrual e de forma sutil e discreta, algumas se entenderam dentro daquele processo, não só pela falta do absorvente, mas às vezes pela falta na escola, por falta talvez do material de higiene. E além das conversas, ainda tiveram os kits de higiene também. Isso foi muito importante até para as meninas entenderem o que é importante se ter para se manter uma higiene mínima. Através dessas conversas, nós criamos aí cidadãos mais conscientes do seu próprio corpo. E autoconhecimento, ele é muito importante também no processo de desenvolvimento de cada indivíduo na nossa visão enquanto escola. Muito obrigada, professora Adriana, mais uma professora fazendo a diferença, sempre professoras, né? E por falar em educação, gente, quase 4 em cada 10 estudantes brasileiras que menstruam faltam às aulas todos os meses por causa das dores menstruais. E 6 em cada 10 relatam cólicas moderadas ou fortes que prejudicam a rotina escolar. Olha só, contra o que as professoras têm que lutar, né? Esses dados são de uma pesquisa nacional do Instituto Alana, em parceria com o Instituto Equidade. E a informação, quem traz para a gente, né, sobre os impactos da saúde menstrual na educação e a importância do diagnóstico, de falar sobre tudo isso, é a Sofia Reinac,
que ela é líder da iniciativa de endometriose, dor pélvica e saúde menstrual do Instituto Alana. Seja muito bem-vinda, Sofia. Muito obrigada por estar aqui no Revista Alesp. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Muito bom participar de um debate como esse. Estou aqui ouvindo tudo que vocês estão conversando, estou achando incrível. É isso que você falou, no fim, sempre professoras, né? No fim, sempre professoras, são as nossas líderes, né, que levam a gente para um lugar melhor. E a gente falando dessa pesquisa do Instituto Alana, Sofia, eu fico me perguntando o que é que mais chamou a atenção nessa pesquisa que você pode destacar e por que tantas alunas, para a gente esmiuçar, para a gente explicar para a população mesmo, ainda faltam as aulas por causa da dor, das cólicas, da dor menstrual. Eu acho que nos últimos anos a conversa sobre dignidade menstrual cresceu no país e aí tem projetos incríveis como esses que mostraram aqui, leis que avançaram. O que a gente está propondo assim, é uma visão ampliada de dignidade menstrual, que deve levar em conta a pobreza menstrual, a falta de acesso a produtos como um aspecto fundamental da qualidade de vida das meninas e mulheres, mas que também a gente amplia esse olhar para a saúde menstrual. E isso inclui olhar para a quantidade de meninas e mulheres que têm as suas atividades prejudicadas por conta da dor. Então, o que esse estudo mostrou é que quase 4 meninas em cada 10 perdem aulas mensalmente por conta de dor. Então, é algo muito prevalente e merece muita atenção. É muita gente, né? E quando a gente fala de dor menstrual, eu acredito que ainda é muito subestimada, né? Por exemplo, quando a gente fala de cólica, eu acho que todas nós já sentimos, nem todas sentem, na verdade, né? Eu já senti, mas quando é que essa cólica deve preocupar e quando é que ela passa a atrapalhar essas meninas mesmo dentro da escola? Olha, qualquer cólica que atrapalhe as atividades cotidianas merece um olhar. A gente estava falando aqui como as professoras são importantes, né? A escola ali é um lugar que, para além da família, tem um primeiro contato com as crianças, tem contato cotidiano e tem a condição de ver, nossa, será que isso aqui está tudo certo? Ela está perdendo aula todo mês. Não deveria, nenhuma menina deve perder aula mensalmente por conta de cólicas. E aí a educação não deve agir sozinha e nem tem como, né? A gente precisa de políticas públicas intersetoriais, políticas de saúde que deem conta desse cuidado que essas meninas precisam ter para que não sofram com dores tão intensas e, se sofrem, que elas tenham diagnóstico adequado, tratamento adequado e protocolos de manejo dessa dor para que ela não atrapalhe essa rotina de estudos e atividades em geral. E quando a gente fala da naturalização dessa dor, até de deixar para lá, dizer que é normal e que está tudo bem, isso pode atrapalhar algum tipo de diagnóstico? Até tem alguma relação com a endometriose? Também tem doutora Mariana aqui na nossa sala. Você está na nossa sala agora, tá? Do Revista Alesp, vocês podem se complementar aqui. Eu acho que, assim, toda dor tem que ser levada muito em consideração. Não a naturalização da dor, esse discurso de que a menina sofre mesmo, quem menstrua sente dor. Isso só atrapalha a gente a ter, primeiro, a botar isso no debate, né? A ter a real dimensão do problema. Segundo, fica um problema individual, quando não é um problema individual. A gente precisa, como sociedade, dar respostas a isso. Em 2026, numa sociedade que tem uma ciência, uma medicina tão avançadas, a gente não ter respostas para isso é algo que deve nos chamar a atenção. Então, e a dor que se inicia cedo, ela tem que ser tratada para não se tornar crônica, ou se ela está se tornando crônica, ela precisa de um diagnóstico adequado. O que a pesquisa mostrou é que mais de 50% das meninas no Brasil hoje menstruam até os 11 anos.
Então, a gente está falando que são meninas, são crianças que estão menstruando, e isso não pode ser visto como fim da infância, mas também são as meninas que menstruam mais cedo, as que, em geral, sentem mais dor. E por isso que é muito importante um cuidado muito próximo dessas meninas para acompanhar esses quadros e entender se isso é um quadro que depois pode vir a se tornar um quadro de endometriose, por exemplo. Existem estudos hoje que mostram que 75% das meninas que têm dores incapacitantes no início da vida menstrual vêm a ter um diagnóstico de endometriose depois. É isso mesmo, Então, doutora Mariana. vários- Desculpa, doutora Sofia. Desculpa, pensei que você tinha terminado, peço perdão. Porque a doutora Mariana está aqui concordando com tudo que você está falando também, e eu me pergunto se no seu consultório, pela sua vivência, também é dessa forma. É isso mesmo, é porque a gente, né, no útero, a gente tem o útero com várias camadas. A camada interna é o endométrio. Então, a gente deveria ter o sangramento saindo dessa camada interna, indo para a vagina e se exteriorizando. Quando uma menina ela tem a endometriose, que é essa camada interna do útero, em uma área externa ao útero, por exemplo, no baixo ventre, na pelve, né? Quando a menina sangra no útero, ela também sangra dentro da barriga. Ela tem uma sensação que é a mesma de uma apendicite. Ela está ali com uma peritonite. Ela está com uma inflamação aguda do seu peritônio por causa do sangue. E o que as pessoas esquecem ou não sabem é que toda vez que a gente tem um sangue fora da cavidade natural, que é veia, artéria, coração, útero e vagina, em outro lugar o sangue não é bem-vindo, a gente vai ter todas as células de defesa indo até esse sangue para fazer a limpeza. Mas elas limpam o sangue, mas deixam cicatrizes. E a partir daí, órgãos que deveriam ser móveis começam a ficar fixos. E a gente pode aumentar a dor, a gente pode ter quadro de infertilidade em longo prazo e não é justo. Um fator, além da intensidade da cólica, né, que a gente tem que ver, cólicas intensas estão sim muito relacionadas à endometriose. A endometriose deve ser tratada, não é que pode, deve ser tratada. É também o fato de, mesmo depois que a menina já parou de ter a menstruação dela, ela continua tendo a cólica. Porque durante a menstruação, a cólica pode vir da contração do útero, tentando jogar esse endométrio para fora. Mas depois que ela parou de menstruar e o útero está parado, por que ela continua tendo cólica? Porque ela ainda tem o sangue dentro da barriga, ela ainda está com a peritonite e isso gera dor. Então, saber como acontece, o jeito da cólica faz muita diferença para a gente saber se a gente só vai dar uma medicação contra a dor ou se a gente vai tentar, inclusive, impedir uma menstruação para que esse processo cicatricial não piore. Então tem que saber quanto mais cedo, melhor, mais fácil, melhor. Para a gente impedir até uma endometriose. Sofia, nesse estudo, para a gente terminar até com você, me pergunto também se tem algum recorte racial para a gente entender até o tamanho da desigualdade que a gente tem aqui. A gente está até também com a presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis aqui também no nosso sofá. Ela já falou muito sobre isso, acho que você pode salientar. Sim, sem dúvida. A gente tem sim o recorte racial de todas as perguntas que foram feitas. E aí tem algo que nos chamou a atenção. O limiar de dor, o quanto você reporta sobre a sua dor, é algo aprendido. Né? Se você acha que é uma dor mais suportável ou menos suportável, e também esse é um aspecto importante da gente cuidar da naturalização da dor. O que aconteceu na pesquisa é que um percentual menor de meninas negras reportou cólicas fortes. Desculpa, é que teve um problema aqui no meu... Nem deu para perceber. Tudo bem. Tá bom. Um percentual menor de meninas negras reportou cólicas fortes em relação às brancas.
No entanto, ao perguntar quantos dias por mês essas meninas perdem de aula por conta de dor, as meninas negras perdem, um percentual maior de meninas negras perde mais dias, de 3 a 5 dias. Então, o que a gente pode interpretar desse dado é que o entendimento do que é uma cólica forte, uma cólica moderada, apesar de a pesquisa trazer elementos como uma dor forte é aquela que precisa de medicamento e repouso, ou não resolve. O que aconteceu é que as meninas, elas não reportam uma dor forte como forte, né? Elas têm um percentual maior de dor moderada, mas o impacto dessa dor na vida dessas meninas é muito grande. Então, elas perdem aulas e perdem ainda mais dias de aula, aumentando essa desigualdade que a gente vê em tantos outros aspectos e cenários no Brasil. Nossa, Sofia, muito obrigada pelas suas informações aqui e pela sua disponibilidade, né, de conversar com a gente do Revista Lespe. Agradeço demais e boa tarde. Imagina, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, prazer é todo meu. Tchau, até a próxima. Tchau. Até. Flávia, eu pergunto para você, a gente acabou de ouvir esse último recorte, né, que a Sofia trouxe para gente. Meninas negras, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, parecem ter aprendido, é um limiar de dor, né, doutora, pelo que eu entendi, mas é um aprendizado também de reportar a dor, reportam menos, mas faltam mais aula. O que você consegue entender também da sua vivência, né, do seu lugar de fala e da sua observação dentro de Paraisópolis? A minha observação que eu tenho é que as mulheres, né, principalmente as mulheres da periferia, né, elas foram ensinadas a lidar com as dores delas, seja dores de cólica, as dores da vida. Então, acho que quando ela pega essa questão da cólica, ela assim, eu tenho que dar conta dessa dor porque eu tenho casa, tenho um filho, sou mãe solo, que é a grande maioria, a realidade de hoje de Paraisópolis. E eu acredito que da grande maioria das favelas do Brasil são mães solos. Então, elas aprendeu a suportar aquela dor, né? Por N fatores. Então, quando a gente olha para essa questão do corte racial, para voltado para a cólica, é muito pensado nisso, assim, dessas meninas mais jovens, que muitas delas estão ajudando ali as famílias a ter comida dentro de casa, né, ajudando a cuidar dos irmãos, então ela tem que lidar com essa questão de dores, né, que elas foram ensinadas, né, a lidar com essas questões das dores. Dá para perceber isso no consultório também, doutora Mariana? Algumas vezes sim. Tudo depende mesmo do que você tem que fazer. Muitas mulheres, elas precisariam estar deitadas, mas elas não podem estar deitadas e elas vão sobreviver à dor como elas puderem, né? E muitas vezes até sem o cuidado que é possível de ser dado, inclusive com os medicamentos que tem o SUS à disposição. E, Vanessa, quando a gente vê também dentro também da sua observação, dentro da escola, isso é perceptível, esse estudo trazido pela Sofia? É perceptível. A gente percebe muitas alunas ali com muita dor, alunas que faltam muito, inclusive chega ali num percentual de faltas que a gente tem que encaminhar para o conselho tutelar acompanhar, porque muitas meninas sentem dor, faltam à escola e não vão ao médico. Então não tem uma justificativa, então a gente fica ali em cima dos pais, olha, tem que procurar um médico, a gente precisa receber o atestado para justificar as faltas. E muitas vezes elas acabam não procurando os médicos, se automedicando em casa, né? Porque a escola a gente não pode medicar os alunos, se automedicam e quando melhoram retornam à escola. A gente percebe esse cenário, sim. A gente pode falar de evasão escolar? Talvez não, seja um termo forte. Ou tem meninas mesmo que chega a ser um problema tão grande que realmente desistem. Pelo menos, talvez em algumas épocas. No caso da nossa escola, a gente tem um acompanhamento muito forte com os pais. Então, a gente cobra muito dos pais para que levem ao médico. Mas se o aluno não tiver esse apoio da família, a aluna pode se evadir, ela pode ter esse termo de evasão escolar. Ela para de frequentar a escola por conta dessas dores, porque ela entende que ela vai reprovar de ano, ela faltou numa prova importante e o professor, pela ausência de atestado médico, não vai dar uma outra chance para ela.
Entende? Então, tudo isso vai pesando e a aluna pode entender que ela não consegue mais e parar com os estudos. Por isso que programas como o que você faz parte são tão importantes, né, Flávia? Com certeza. Me conta desse programa, que eu achei A gente interessantíssimo. Tem uma máquina de absorvente em parceria com o Fluxo Sem Tabu. Vocês fazem absorvente? Não, a gente tem uma máquina. Como é que funciona? Sabe Calma. essas máquinas que ficam no metrô para você comprar refrigerante? Para entregar. Então, Que elas tiram legal. gratuitamente esses absorventes. Então, com essa máquina, a gente atende em torno de 550 mulheres, que elas tiram com uma tagzinha todo mês lá os seus 2 pacotes de absorvente. Então, além dessas mulheres, dessas 550, a gente tem uma planilha no Excel que a gente atende manualmente 3.500 mulheres. Então, a gente faz uma grande demanda, assim, de poder atender todo mundo. Tem mês que acaba faltando, né, porque a demanda é grande, mas a gente sempre faz o possível para poder atender toda a população ali de Paraisópolis para ter acesso a esse item tão básico. Quando essas mulheres, essas 3.500 mulheres, pela planilha, como é que elas são avisadas, como é que elas são ajudadas por vocês? Porque são mais de 500 mulheres ali pela máquina, sim. mas e essas outras mulheres na planilha? Elas acompanham a gente pelo Instagram, então elas fazem o cadastro, né, pelo link que a gente disponibiliza no nosso Instagram. Então elas vão lá e aí elas sabem a data de todo mês que elas podem retirar esse pacote de absorvente lá com a gente. Então, se algum chegou a data, está chegando a data dessas mulheres tirar e não tem, a gente já faz um aviso prévio antes, para elas poderem se preparar de alguma forma ali que no mês seguinte não vai ter. Então, as mulheres são preparadas, é importante. Sim. Todas sabem também que no próximo pode ser que não tenha, para que tenha uma rotação entre as mulheres que são atendidas por essa máquina, por esse programa. Isso. Então, uma vez no ano a gente faz um recadastramento para entender que tem mulheres que já conseguiram um emprego, já não se encontram mais naquela situação vulnerável, né? Então, elas acabam cedendo a vaga dela para outra mulher que já se encontra numa necessidade maior. Então, a gente faz muito esse trabalho também de que a mulher possa se relocar no mercado de trabalho, possa começar a empreender, para que ela também não fica só dependendo ali do absorvente da máquina, né? Porque a gente acredita muito, né? Que mulher com dinheiro no bolso, ela consegue sair desse ciclo de violência. É isso. Né? Então, que ela possa encontrar outros caminhos. Então, a gente faz muito trabalho também de fortalecimento de independência financeira. Tem muitos casos que não dá para sair sozinha, dependência patrimonial é uma das violências ali na Lei Maria da Penha. E quando a gente fala também de dignidade menstrual, também é preciso de ajuda. Programas são muito importantes. A gente vai falar de outro agora, inclusive, porque a distribuição gratuita de absorventes pelo programa Farmácia Popular ampliou o acesso a um item, né, que é essencial. A gente está falando tanto aqui para a saúde menstrual de milhões de brasileiras. Em 2024, mais de 2 milhões de pessoas foram beneficiadas em todo o país. E para explicar como funciona o programa e quem tem direito ao benefício, a gente vai conversar agora com a doutora Albertina Duarte, que é coordenadora do Programa de Saúde do Adolescente na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Mas quem está lá com ela é o Vinícius Weiner, está ao vivo. Oi, Vinícius, boa tarde. Oi, Vannifer, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo assistindo a gente, especialmente as mulheres, né, e meninas ligadas nesse momento na revista. A gente tem que falar disso porque a dignidade menstrual, Vannifer, ela vai muito além de um produto de higiene, né? Ela envolve, inclusive, saúde, envolve também educação e inclusão social, o que é mais importante. Por isso, a doutora Albertina Duarte Takeuchi abriu aqui um pouquinho da agenda dela, ela que tem uma agenda super apertada, mas para falar de um assunto, como você mesmo falou aí, Vannifer, de extrema importância e que, infelizmente, né, doutora, ainda é um problema para as meninas e mulheres do nosso país. Boa tarde. Boa tarde, fico muito feliz de estar nessa Assembleia, com essa TV que tem esse acesso. Importantíssimo. As meninas hoje do mundo, a cada 5 meninas, a cada 10 meninas... Posso começar? Pode ficar à vontade que a gente está ao vivo. Ai, pelo amor de Deus. Tá bom. A cada 10 meninas do mundo, 2 não podem ir à escola ou faltam à escola com vergonha de ter problemas. Então, é 20%. Mas o Brasil tem uma marca terrível, é 25%. Portanto, a cada 4 meninas, 1 deixa de ir à escola porque tem vergonha, que pode vazar a menstruação, que pode acontecer. Acontece que elas estão usando papel, jornal, folhas
e até algodões dentro da vagina para que elas possam não ter incômodos quando aparece a menstruação. Bem, não é só um produto de higiene, é porque tudo isso pode dar infecções que podem dar esterilidade e, mais do que isso, corrimentos repetidos. É uma questão de direito. O Estado, o SUS, pode oferecer, já teve uma lei no Estado de São Paulo, e é preciso que ela seja cumprida e também a nível nacional. As farmácias e os postos de saúde podem distribuir como um remédio mensal. Tantos remédios populares nós conquistamos com o SUS, que isso é uma conquista. Veja, quantas meninas, 25% de meninas que faltam na escola, elas têm medo. Então, tudo isso que elas estão usando podem causar problemas psicológicos, mas, como elas introduzem materiais inadequados, darem cólicas e infecções. Então, muitas dessas mulheres que têm corrimentos que elas não explicam, é porque elas estão usando indevidamente. Mas os banheiros das escolas podem oferecer absorventes, podem oferecer pastas de dente e também escovas de dente. Por que não? Como cotonetes. Isso faz parte da higiene e do autocuidado. Isso vai fazer com que as mulheres cresçam dizendo, eu tenho direito, e é um processo educativo também. Doutora, quem pode receber esses absorventes de maneira gratuita? Principalmente, a gente está falando de adolescentes, que a gente sabe que às vezes é muito difícil para uma menina que está ali na adolescência ir até um posto de saúde, um hospital, pegar esse material. E tem meninas também que são muito jovens, que ainda estão ali sob a dependência, por exemplo, de um pai. Tem pais, homens, né, no caso, que são responsáveis pelas filhas. Aonde esse material é distribuído, quem pode pegar, quem tem direito, precisa fazer o que exatamente? É preciso levar documentos? Vamos para a maneira bem prática para a gente ajudar o nosso telespectador? Primeiro, as escolas. Elas teriam que ter obrigatoriedade nos banheiros das escolas já terem os absorventes. Então, poderia pegar cada um que tivesse menstruada. Hoje nós temos meninas que, sabendo que a outra não tem, levam de casa para dividir os absorventes. Então, primeiro, as escolas, elas têm que ter um local. E nós temos meninas que a maior parte está na escola. A farmácia poderia, como se fosse um remédio popular, e também os postos de saúde. Bastaria que ela chegasse e falasse, eu preciso de um absorvente, sem receita, mas a escola é o lugar ideal, porque meninas que menstruam dos 12, estão de 12 até 18 anos na escola. Então, e quem não está na escola, poder achar numa UPA, numa unidade de saúde, sem nenhuma burocracia. Quem é que vai pedir um absorvente sem estar menstruada? Já tem um constrangimento da pessoa dizer, eu preciso de absorvente porque eu não tenho como comprar. Por que não facilitar? Agora, doutora, a senhora que faz parte da coordenação do programa aqui no estado de São Paulo, não é possível que a própria coordenadoria ou a própria secretaria já faça esse papel de colocar lá esses absorventes nas escolas, conversar inclusive, às vezes até com a coordenação da própria escola, porque muitas vezes nenhum coordenador sabe, né? E como são os preservativos que estão distribuídos de maneira mais fácil, hoje é super normal, todo mundo pega, todo mundo sabe da importância. Não pode ser dessa forma, porque muitos professores, diretores, às vezes não sabem, né, que pode até pegar numa grande quantidade e levar para dentro da escola. Ou vocês estão conversando, vocês pretendem fazer isso futuramente? Como é que está essa negociação? Faz 6 anos, a lei, 8 anos, a lei foi lançada no Palácio dos Bandeirantes dessa obrigatoriedade. Estava lá a Secretaria da Educação, a Secretaria da Cultura, a Secretaria dos Esportes e a Secretaria de Saúde. Nós estamos sim em contato e eu tenho feito todo esse trabalho junto, desde quando teve a campanha do HPV, que nós fizemos
um encontro com as escolas e é importante, os professores sabem dessa possibilidade, mas a partir da ação da sociedade, dos próprios deputados que nós estamos nessa casa, que eles recomendem às suas regiões, porque todos têm regiões, essa obrigatoriedade não é uma bênção, não é uma bondade, é um direito. E esse direito que já foi assegurado, hoje a nível nacional já se distribui, mas essa distribuição está incompleta e é preciso que a gente reforce a cada dia. Leis existem, mas entre fazer a lei, divulgar a lei e ela ser cumprida, nós temos uma dimensão muito grande. Ok, então, doutora, obrigado, tá, pelas informações. Tá aí, Ivane, as informações da doutora. Então, ó, existe o preservativo de graça, né? Existe essas pontes, está faltando um pouquinho mais de atitude de todas as partes, né, doutora? Porque o material está aí disponível e o mais importante é a saúde das mulheres e das meninas, principalmente. E eu quero que veja, nas baladas, é tão incrível, nas baladas chiques, já existe o kit higiene. Por que não ter nas escolas, além do absorvente, o kit higiene? Desodorante, escova de dente, pasta de dente. Claro, é uma coisa muito individual. Talvez a escova de dente não, mas a pasta de dente, o desodorante, até pentes. Por que não? Esse é um direito. Quanto custa isso para o Estado? Muito menos do que tratar de corrimentos, tratar de uma esterilidade. É uma atitude de direito e de prevenção. As mulheres do Brasil merecem isso. E nós temos o SUS, que é uma grande conquista para que essa atitude seja garantida. Obrigado, doutora Albertina. Tá aí, Ivanifer, devolvo para você no estúdio. Que temos o SUS, né? Por favor, Vinícius, agradeça muito a doutora Albertina. Ela é uma referência, uma autoridade quando se trata em saúde da mulher. Então, agradeça demais a ela pela gente aqui do Revista Lesp. Boa tarde a você, tá? Bom trabalho. E olha só, a gente volta aqui para o nosso estúdio. Queria mostrar para vocês onde é que eu tô agora, no cantinho aqui do nosso estúdio, de novo com a doutora Mariana, porque ela trouxe essa bancada para a gente aqui. Quem é mulher normalmente conhece muito bem muitas dessas coisas que estão aqui em cima, né? Os homens não vão se identificar muito bem, não. Mas tem algumas coisas que nem todas as mulheres deveriam conhecer. E esse é o problema, é por isso que a gente está aqui falando sobre isso hoje. Por exemplo, gente, algodão, meias, o que mais? Pano de prato, enfim. Por que isso está aqui, doutora Mariana? Isso está aqui porque quando as meninas e mulheres não têm condições, né, de comprar o seu absorvente, muitas vezes elas vão usar o que elas tiverem em casa. Seja um tecido, uma camiseta velha, uma meia, um pano de prato, um pedaço de toalha. Elas vão tentar usar qualquer coisa que impeça que esse sangue se exteriorize e que faça com que elas não possam seguir com a sua vida. Ou seja, na falta de absorvente, isso aqui é usado. É usado. Mas aí, o que a senhora preparou aqui também pra gente mostrar o que seria o ideal, né? O ideal seria que a gente tivesse, então, os absorventes disponíveis. A gente sabe que cada mulher tem um fluxo diferente, então também não dá pra gente generalizar. Tem os tamanhos diferentes, exatamente. Né? Então, uma mulher com fluxo normal, ela usando um absorvente diurno, normalmente ela trocando 3, 4 absorventes no máximo, ela tem um fluxo dentro do que a gente considera um fluxo normal. Mas tem mulheres que vão precisar de um absorvente noturno. Que é bem maior do que o diurno. Ele é mais longo, ele tem uma espessura mais grossa. Isso por quê? Porque o sangue que essa menina perde é muito superior e vazaria com este outro absorvente. E temos uns pequenos absorventes que são para fim de fluxo ou para meninas que já têm bem pouquinho fluxo. O mesmo acontece nos absorventes internos. A gente tem tamanhos diferentes dos absorventes internos que também representam a necessidade de cada mulher, a diferença de fluxo de cada mulher. E aí a gente pensa, mas por que cada mulher tem um fluxo diferente, né? Na verdade, são vários motivos, mas um dos motivos é que o normal é que uma mulher ou um homem trans, ele pode ter o útero para dar à luz, como todo mundo fala. E eu uso muito esse método para falar
que um útero normal tem em torno de 90 centímetros cúbicos, Mais ou né? menos esse tamanho de uma Mais lâmpada. ou menos o tamanho de uma lâmpada. Então, qual é o tamanho de um útero? É uma lâmpada, ela também dá à luz. A gente acha que o útero é muito grande, porque é quando a gente nota o útero, ele está globoso, porque tem um bebê dentro, mas a realidade é que um útero normal tem o tamanho de uma lâmpada. Desse tamanhinho aqui. E isso aqui, por que a senhora trouxe Porém, para a gente mostrar? alguns úteros, mesmo sendo quase do tamanho de uma lâmpada, ou úteros maiores, eles vão sangrar também de forma diferente. Então, um útero maior, que pode ter uma doença chamada adenomiose ou mesmo miomas, ele vai gerar um sangramento maior. E ele é não só no volume diário maior, como pode estar mais acompanhado de cólicas, como também pode durar mais do que os máximos 5 a 7 dias, que é o que a gente considera normal. E outras coisas que tem aqui na mesa também, que a doutora Mariana trouxe, são coisas que parecem muito básicas, gente, mas não são não, tá? Por exemplo, nem todas as meninas, mulheres por aí, têm acesso a papel higiênico, que é uma coisa muito básica para a saúde, bom, para a higiene íntima de qualquer pessoa, mas a gente está falando de mulheres, né, no momento da menstruação. E aí a gente está vendo outras coisas, como por exemplo, a gente pega aqui um lenço umedecido. A gente acabou de ouvir a Flávia falando que em Paraisópolis muitas vezes falta água. Então, essa aqui é uma estratégia para ser usada nesses momentos. Enfim, muito obrigada, doutora Mariana. Eu acho que tem muita coisa aqui. Acho que deu para entender bem o que é o ideal, mas o que não deveria ser, né? Porque algodão, paninho, não dá. Não. Por favor, doutora Mariana, Obrigada. vamos voltar agora para o nosso sofá, porque, e aí, eu fico me perguntando, acabei de falar dessa questão do lenço umedecido, né, Flávia, que você trouxe, que é uma realidade ainda em Paraisópolis, às vezes a questão, quando há falta d'água, precisa desses lencinhos. E ali daquela mesa, você conseguiu identificar muita coisa que as meninas ainda veem como necessidade, ainda usam, na verdade, no momento da necessidade? O papel higiênico. Muitas meninas já relataram, quando eu não tinha o absorvente, mas que tinha um papel higiênico, eu usava papel higiênico, elas falam muito isso. E as mães quando tem o papel higiênico, que tem. bom, né? Porque às vezes nem isso, na verdade. Isso tem. Isso é mais um problema. E as mães dessas meninas elas falavam assim, eu usei muito paninho. O paninho é uma coisa que a gente sempre está ouvindo ali dentro de Paraisópolis com as mulheres, que foi muito comum na vida delas, o paninho. Porque elas diziam que na época delas o absorvente era como luxo, né? E ainda hoje também é visto como luxo, né? Que tem o absorvente. E aí eu vejo, né, que existe até algumas marcas de absorvente que são mais inferior, que acaba sendo um pouquinho mais acessível, mas que não acaba segurando tanto o fluxo dessas meninas, né? Como a doutora mostrou, né? Que tem alguns tipos de absorvente, né? Pelo meu convívio ali com as mulheres de Paraisópolis, muito acaba tendo um fluxo muito alto. Então, mesmo que elas comprem esses absorventes mais acessível, acaba não dando conta, né, de segurar ali o fluxo menstrual delas. Mas o da mesa ali, o papel higiênico, assim, é o que mais eu já ouvi as meninas falar que usou. Vanessa, professora, e aí nesse momento, quando a gente fala principalmente da preocupação frente a tudo, né? A dignidade menstrual, a simples dignidade da mulher mesmo, mas também quando a gente fala da questão escolar, eu me pergunto como é a preparação, a orientação dos professores de vocês que estão ali frente a meninas começando essa vida menstrual, para orientá-las, para receber as dúvidas. Vocês também têm que se preparar, né? Sim, a gente se prepara e tenta preparar os professores também. Alguns ainda não se sentem tão à vontade para falar sobre o tema. E geralmente as meninas não vão procurá-los também. Elas vão procurar mais o professor de biologia, que tem mais abertura para falar sobre isso. Elas vão procurar a mim, as coordenadoras de curso. Então elas sempre vão ali mais nas mulheres, porque elas já entendem, até na integração, né? Quando as alunas acabaram de chegar na escola, a gente faz esse momento de integração, de ensinar a usar um absorvente, a descartar corretamente o absorvente. Então isso já faz com que elas tenham um diálogo mais horizontal, não enquanto professora, mas de mulher para mulher mesmo. Então isso possibilita esse diálogo e essa troca mais fácil entre as professoras e as coordenadoras. E as meninas estão, obviamente, se sentem menos
fora da vontade, assim, estão mais à vontade para falar com as mulheres, as professoras. Isso. Os professores não, mas mesmo assim é importante falar com eles para terem a abordagem adequada caso seja necessário. Com certeza, porque no mínimo eles têm que fazer esse acolhimento, né? Identificar, fazer esse acolhimento e se eles não conseguirem falar, fazer esse direcionamento. Então, a gente trabalha nesse sentido. E como é o trabalho de vocês quando esses alunos eles chegam para vocês para tirar as dúvidas? Vocês vão até os pais também para saber como é que está sendo a orientação dentro de casa? Porque muito se falou sobre muitas vezes a falta de informação dos pais dentro de casa, o tabu deles dentro de casa. Vocês conseguem ter essa ponte com os pais dentro de casa? Olha, a gente tenta não ultrapassar os limites que os pais colocaram para os filhos. Que os pais, às vezes, reclamam da forma como a escola aborda. Então, a gente traz de uma maneira muito mais científica e muito mais acolhedora do que nesse sentido de instruir, de mostrar coisas para os alunos que, às vezes, os pais não querem que a gente mostre. Por exemplo, o que eu fico me perguntando, o que os pais não querem que se mostre? Por exemplo, muitos não querem que se fale sobre reprodução, sobre sexo, até sobre menstruação, eles têm um certo tabu. Então mas pelo menos essa parte a gente consegue justificar a nível de a escola ensina ciência, a gente precisa ensinar essas coisas para os nossos alunos. Não, sem invadir o espaço da família, Por favor, né? doutora, pode falar também. Compartilhando, faz parte também, né, da nossa dignidade menstrual, poder menstruar sem dor ou decidir não menstruar. E isso é possível, é saudável, o sangue não vai subir para a cabeça, como falavam antigamente. Meu Deus do céu. Olha, se a mulher não menstruar, o sangue vai subir para a cabeça. Não existe isso. E hoje, no SUS, a gente dispõe de muitas coisas. A gente tem o DIU Mirena, que é um DIU com medicamento para evitar tanto a gestação como a menstruação. Nós temos pílulas contraceptivas combinadas, que são de dois hormônios, o estradiol e a progesterona, que aí a gente vai ter uma menstruação, que não é bem uma menstruação, um sangramento da pausa da pílula, mas que é muito menor e menos doloroso do que uma menstruação natural. A gente tem as pílulas só de progesterona, que a gente vai usar continuamente, e essa menina pode usar essa pílula durante muitos anos e literalmente parar de menstruar, inclusive evitando as complicações depois de uma endometriose que talvez ela tenha. A gente tem possibilidades extra-SUS de anel vaginal, de adesivo, a gente tem as injeções que a gente também tem no SUS de contraceptivos. E aí eu imagino, né, que uma menina que menstrui muito, que muitas vezes a escola quer falar com ela, poxa, talvez se você tomasse um contraceptivo, você ia reduzir o fluxo e não ia ficar anêmica, né? E aí os pais acham que se essa menina usar uma pílula ou um contraceptivo, ela vai usar esse contraceptivo para ter uma relação. E muitas vezes até o pai, a mãe, com medo dessa menina iniciar uma vida sexual, ele impede que essa menina tenha o tratamento para o seu problema menstrual. A questão do tabu também, que precisa ser quebrado com muita informação. Sim. Sempre falando muito, e esse é um grande papel da escola, né, Vanessa? Por falar na escola, a gente estava falando da preparação desses profissionais, a gente já vai chamar uma outra pessoa para a nossa conversa, porque teve essa pesquisa nacional que a gente vem falando, né, que ela mostra também que a maioria das estudantes brasileiras enfrenta cólicas moderadas ou intensas com impacto direto na concentração e no desempenho em sala de aula. E é necessário que os professores, né, estejam preparados para acolher essas estudantes e entender esse cenário. É por isso que eu vou conversar agora com a Jocília Souza, ela é professora de Sociologia e integrante da equipe, né, de análise de conteúdos do curso Educação Menstrual, promovendo saúde e respeito. Seja bem-vinda, Jocília. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito feliz, viu? Agradeço muito em você estar aqui com a gente, professora. Conta pra gente mais sobre esse curso, como é que surgiu esse curso e como é, o que é que eles ensinam, o que é que ele ensina aos professores e o que é que mudou, né? Porque eu vi que teve uma primeira, uma segunda edição, o que é que mudou? Isso mesmo, nós estamos na segunda edição, o curso é Educação Menstrual, promovendo saúde e respeito.
Então, é um curso que a primeira edição foi agora em 2025, né? E o que diferencia a primeira edição da segunda? Na primeira edição, o conteúdo era geral, né? Porque, assim, esse curso, ele não é voltado só para professores, né, para o quadro de magistério, ele é voltado para todos os servidores da Secretaria de Educação. Então, desde dos professores, os gestores, os profissionais do quadro administrativo, da secretaria, agente de organização, até para as pessoas que atuam nas unidades regionais de ensino e para as pessoas que trabalham aqui na SEDUC, né, no órgão central. Então, o que mudou? No primeira edição era um conteúdo mais geral e na segunda nós adequamos uma unidade, um capítulo, né, um único um módulo específico voltado para aquele público-alvo. Então, foi a linguagem não, o conteúdo, ela vai de acordo com o público. Então, uma abordagem para professores, uma abordagem para gestores, para supervisores e para quem está no órgão central. E o que trata esse curso? Eu ouvi os outros depoimentos, né, as outras entrevistas, e ouvindo vocês falarem, eu pensei, nossa, no nosso curso aborda tudo isso. Então, todos os dados estatísticos ligados à questão da menstruação, mitos e tabus, todos os mitos relacionados ao processo, né, ao processo menstrual, todos os estigmas. Vai falar um pouco também sobre a legislação da oferta dos absorventes nas escolas, fala da importância de ter uma relação saudável e segura, né, com a própria menstruação. Então, é um curso bem completo e voltado para todos os servidores. E você falando, professora, da questão dos tabus, a gente estava falando aqui no nosso sofá, né, sobre esses tabus que atrapalham tanto a educação dessas meninas, os meninos também que acabam levando esses tabus para as meninas, mas enfim, é por isso que é tão importante formar esses professores para que eles acolham adequadamente essas meninas, essas adolescentes, muitas vezes crianças, né, que começam a menstruar ali tão cedinho. Sim, tem situações na escola em que, por exemplo, um agente de organização escolar, né, o antigo inspetor de aluno, se ele é um homem, como que ele vai abordar, né, essa menina para entregar o absorvente, qual vai ser esse diálogo, né, como que isso ocorre, pode ser um diretor. Então, assim, o curso ele vai ensinando tudo isso e vai tirando a ideia de que é um problema, né? Que é algo que precisa não só ser aprendido, mas vivenciado na escola, né? E então, aí bem... Desculpa te interromper, eu me pergunto, dentro de todo esse contexto, qual é o maior desafio de vocês dentro desse contexto, né? Quando vocês passam esse curso para os professores e eles vão às alunas, qual é o maior desafio? Eu acho que tirar os estigmas ligados à menstruação. Porque também nós somos pessoas, nós passamos por isso também, né? Nós, professoras. Então, eu acho que também lidar com nossos próprios tabus em relação à menstruação. Acho que é o primeiro passo, é o primeiro desafio, né? A gente desconstruir tudo isso dentro de nós também, para daí dialogar com os estudantes, né? Porque não adianta falar com estudantes sobre, é preciso ser aquilo também, ser o nosso discurso. Então, para mim, o maior desafio é essa mudança interna do próprio servidor. E eu imagino que vocês têm aprendido, então, também com o curso, mas aprendido com a galerinha da escola. Com certeza, é bem interessante. Há 2 anos atrás eu estava na escola, né? E as meninas na escola, elas não falam mais, estou naqueles dias. Elas falam, estou menstruada, vou ao banheiro. Chega de apelidos, né? Estou naqueles... pede ali escondidinho, elas não têm mais essa postura, a gente aprende muito com elas. E uma coisa importante para falar sobre o curso também, em relação à realidade da escola, é que nós temos um módulo específico sobre boas práticas, ou seja, tudo que as escolas já estão fazendo em relação a esse assunto. Então, a EFAP, né, a Escola de Formação, ela não tá aqui só para ensinar,
mas para reconhecer que as pessoas já sabem fazer na escola. Legal. Eu acho que é o dado importante nesse curso também, já ressaltar o que está acontecendo, né? Legal, professora Jocília, muito obrigada por ter trazido isso. A gente já trouxe um estudo que falava da dor, do que leva as meninas até a deixarem de ir à escola. E que bom que a gente está mostrando esse curso que está capacitando não só os professores, mas os profissionais da escola como um todo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Revista Lespe. Posso só deixar uma propaganda? O curso vai estar disponível já, mais uma edição no segundo semestre. Então, vai estar aberto para todos os servidores, são vagas ilimitadas para acessar o site da IFAP e se cadastrar nesse curso. Legal, só diz o site direitinho, professora, para a gente dar o serviço direitinho. www.ifap.sp.gov.br. Muito obrigada, professora Jocília. Até a próxima. Boa tarde. Até, obrigado. Eu que agradeço. É isso, meninas. Agora eu vou pedir licença para mudar um pouquinho de assunto, tá? Porque agora chegou a hora de ver o que está rolando nas nossas redes sociais. Bora ver? Vou chamar aqui o Iago de Andrade, já está aqui. Por favor, seja bem-vindo à Revista Lespe mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde. O que é que você tem pra gente hoje, Iago? Olha, Van, nós temos aí a Copa do Mundo rolando e temos uma celebridade. Vozinha, o goleiro de Cabo Verde. Esse virou celebridade mesmo, né? Então, e carismático. A seleção de Cabo Verde está participando aí da Copa do Mundo e Vozinha ontem, após fechar o gol contra a Espanha, ganhou o coração dos brasileiros. E contra a Espanha, hein? Exatamente, que era uma das favoritas. Eu acho que qualquer bolão aí o pessoal tinha colocado, vitórias elásticas aí da Espanha. Saiu homem. Só que o jogo foi 0-0. Vozinha tinha 50 mil seguidores apenas nas redes sociais antes do jogo. Hoje, eu consultei aqui, agora há pouco, antes de entrar, ele tá com 8 milhões e meio. 8 milhões? Os brasileiros fizeram um mutirão para que começar a seguir o Vozinha, goleiro até então da seleção de Cabo Verde. É muito bom, Van, porque assim, mostra o poder da rede social, principalmente para um goleiro de uma seleção pequena, porque assim, Cabo Verde tem 150 mil moradores. Só que ele tá com 8 milhões e meio. Esse print aqui foi logo cedo, quando a gente estava montando aqui a arte, preparando revista. Isso aqui foi agora de manhãzinha. Exato, a gente fez até junto e agora ele tá com 8 milhões e meio nas redes sociais. Gente, muito bacana. Mais de 1 milhão em algumas horinhas, 2 horinhas. Poder das redes sociais. E não para por aí, viu, Van? Cabo Verde tem um outro destaque. Nós temos aí Ricardo Pipo, o zagueiro de Cabo Verde, que foi convocado através do LinkedIn. Do LinkedIn, menino. LinkedIn no futebol tá Exatamente. Só que o grande destaque é o seguinte, ele recebeu a mensagem em inglês e Cabo Verde, eles falam português de Portugal. Ele achou que era um spam e não respondeu. Ele achou que era brincadeira. Exato. Estão passando algum trote, é fake, é spam, alguma coisa. E, de repente, a gente tem ele aí. E, de repente, a Federação de Cabo Verde mandou uma mensagem para ele depois em português falando, não, a gente está realmente convocando você para a Copa do Mundo, então você está convocado. Então, assim, através do LinkedIn, aqui a página dele, ele foi convocado para a Copa do Mundo. Tá vendo, gente? Olhem o LinkedIn de vocês. Vai que tem uma convocação para a Copa do Mundo. E detalhes, são dois caras carismáticos até, né? Principalmente o Vozinha. Exatamente. Vozinha tem uma ligação com o Brasil. Vozinha tem uma ligação. O nome dele de verdade é Josimar, em homenagem ao lateral icônico do Botafogo que disputou a Copa em 86. Ele é fã de Ivete Sangalo, fã de novelas brasileiras e tem como ídolo o Rogério Ceni, o goleiro aí de 40 anos. Gente, ele tem 40 anos e tá na Copa, é isso? Eu posso fazer uma piadinha aqui para quebrar o decoro? Por favor. Fala, assim, vai. Quando falarem até minha avó pega, o Vozinha aí, tá bom. Pensei que ele ia meter o time dele nessa história. Negativo. É isso. E a gente também tem, lembrando que a Lespe também tem redes sociais, tem LinkedIn e tem nosso Instagram, redes sociais. @AssembleiaSP, nós temos aí o conteúdo sobre o Parlamento Paulista e também temos aí conteúdo sobre Copa do Mundo, porque é o assunto do momento, não podemos deixar de trazer. Tá aí o QR Code na nossa tela, tá? Só apontar a câmera do celular diretamente para o QR Code que você cai lá direto nas redes sociais. É isso, Iago. Até a próxima semana. Isso, Obrigada. Obrigado, amanhã, mas próxima semana, ele, tá? Porque amanhã a Lívia tá aqui também. Aí as meninas também. Falando das redes sociais. Obrigada, Iago. Tchau.
É isso, meninas. Para quebrar um pouquinho também, né, de tanto falar, trouxe um homem, deixei um homem entrar aqui no programa, o Iago e o Vinícius, que trouxe o Vivo também pra gente. Agora, a gente está falando tanto desse assunto que é tão importante, dignidade menstrual, é importante também a gente está tentando dar vários serviços aqui no programa, tá? Então, voltando ao nosso assunto, gente, buscar informações é fundamental e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Para garantir qualidade de vida às jovens mulheres nesse período delicado que é a menstruação. Então, tem um programa do governo federal que disponibiliza informações através de uma cartilha. Essa cartilha que você está vendo aí no ar, ela fala de bem-estar, vida social, ela prioriza saúde, aponta serviços disponíveis a toda a população feminina e mais, né? Ela coíbe qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Muito importante falar sobre isso, além de promover a dignidade menstrual e cuidado integral de meninas e mulheres. Mais informações você pode acessar, olha só, tem tudo bem direitinho aí, tem gráficos, enfim, tá tudo bem direitinho para você ficar atento, olha só. E tem o site aí que está na tela de vocês também, é o gov.br/dignidade menstrual. A gente deixou assim para você conseguir ler direitinho e conseguir acessar o site. É a cartilha aí, Dignidade Menstrual do governo. Meninas, a gente falou tanto sobre pobreza menstrual, os caminhos para chegar à dignidade menstrual. E aí, Flávia, voltando a você, né? Quais são os caminhos para a gente atingir, para vocês, principalmente falando da sua realidade lá em Paraisópolis, atingirem a dignidade menstrual? Ai, são tantos, mas eu acredito que o primeiro deles é começar a reconhecer e entender que existe mulheres que sofrem a pobreza menstrual. Enquanto as pessoas acharem que é só historinha triste, só para conseguir mais uma doação, mais um absorvente, a gente não vai conseguir transformar. E também o acesso à educação, porque o que eu falo muito é que a gente não somos contra os homens, a gente não quer essa briga, a gente quer que os homens estejam do nosso lado, na nossa soma. E a gente só vai ter essa soma e essa transformação quando os homens começarem a entender de fato que a saúde da mulher é um assunto importante, que a dignidade menstrual é importante. Mas, Vanessa, eu acho que é um assunto de educação muito desde cedinho, desde casa, né? Porque quando eu ouvindo os relatos de vocês que estão ali na linha de frente, porque os meninos ainda, desde muito cedo, estão ali já coisa de criança, mas que precisa ser olhada. O bullying, e de onde o bullying vem? De uma cultura dentro de casa, de um tabu que não é desconstruído dentro de casa, e aí é a educação. É a educação, com certeza. Uma das maneiras que a gente conseguiu desmistificar um pouco mais esse tabu dentro da escola foi através de uma iniciação científica que a gente conseguiu em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Então, 2 alunas nossas do ensino médio fizeram a iniciação científica, né, o PIBIC ensino médio, sobre esse tema. Então, elas tiveram conversas com grupos de alunas, conversas com os meninos para explicar a situação, para que eles entendam, porque eles vão ter contato, tem contato com a mãe, tem contato com a irmã, tem contato com uma namorada, então eles precisam estar cientes para tratar isso com normalidade, que é a normalidade da vida, né? Então, a gente está longe de atingir essa normalidade, vamos ser sinceros, ou não? Olha, na nossa escola a gente conseguiu desmistificar um pouco, sim. A gente acredita muito que esse caminho da educação é fundamental e é a chave para a gente conseguir. Mas a gente percebe que ainda faltam outros espaços, por exemplo, tem alunas nossas que se inscrevem para receber os kits de absorventes e lenços umedecidos e utilizam junto com a mãe, porque no trabalho o serviço não disponibiliza esse serviço para as mães. Então elas compartilham. Então, o quanto será que isso vai ser suficiente para elas trocarem, como vocês falaram, de 4 em 4 horas um absorvente? Será que isso que a gente consegue disponibilizar é suficiente para suprir 2 pessoas? Então, a gente precisa da sociedade caminhando junto. A educação, ela vai bater o martelo ali e a gente vai continuar tentando espalhar, né, ressoar para o restante da comunidade, com certeza. Doutora, eu vou lhe fazer a mesma pergunta, na verdade. Quais são os caminhos e se a gente está muito longe para
para conseguir atingir essa tão falada dignidade menstrual? Que nada mais é do que dignidade para a mulher, para as meninas, principalmente, que ainda estão começando a se entender na vida. Eu acho que a gente ainda está longe, sim, muito por causa da nossa cultura. Então, a gente está começando agora com a educação, criar uma nova geração que vai exigir os seus direitos, mas muitas vezes essa geração nova que está exigindo o seu direito, ela encontra numa geração anterior algo como se fosse um descredenciamento dessa necessidade, como, mas na minha época não tinha nada disso. E até por uma autodefesa. Então, eu acho que a gente vai levar algum tempo, porque essa nova geração vai crescer e ela vai educar. Lógico que a gente educando já os mais velhos, eles já vão desconstruindo esse problema e vai trazer essa consciência para todo mundo ao mesmo tempo. Mas enraizado como um direito real, vai ser para essa nova geração. E acho que essa interseccionalidade é muito importante, porque, como a gente falou, a pobreza menstrual, ela vem desde o saneamento básico, que é um problema de saúde pública, que é um problema de desigualdade social. Depois, ele passa pela escola, que é um momento que a criança pode não se sentir acolhida, e isso vai gerar lá no futuro a desigualdade de novo entre mulheres e homens, porque essas mulheres perdem aulas, elas acabam perdendo conteúdo, e isso no futuro pode gerar uma desigualdade realmente, de fato, inclusive profissional. E isso que você falou, depois da escola a gente tem que estender esse programa às universidades, senão vai acontecer exatamente a mesma coisa, e depois ao mercado de trabalho. Eu trabalho muito com menopausa, que é o outro, né, outra ponta, das mudanças hormonais. Mas a menopausa e o início da puberdade, eles são muito parecidos, porque esse período em que a mulher não sabe quando vai menstruar, não sabe o volume que vai menstruar, e muito a gente tem conversado também sobre a dignidade da menopausa nas indústrias, nas empresas. Então, acho que olhar para a mulher em todas as fases da sua vida como um todo, e impossível pensar em uma mulher sem oscilação hormonal, é um desafio grande ainda, porque é uma vida toda que tem que ser olhada de uma forma especial. Nossa, mas mulher não tá fácil nem do início ao fim, né, gente? Tantas oscilações hormonais, quando começa a engrenar na vida adulta até quando vai entrando numa vida mais madura, digamos assim, né? Bom, vou mudar mais um pouquinho de assunto, tá? É hora de mais informações, outras informações. Agora a gente vai para o boletim Alesp News com a Natália Lino. Oi, Vanifer, boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando, uma ótima terça-feira. Olha, a gente começa com uma notícia boa, porque a CETESB está com 36 vagas para o curso superior. Eles têm ali, né, um ensino superior voltado para profissionais de diferentes áreas, e eles estão então com 36 vagas disponíveis para o curso de pós-graduação em gestão de resíduos sólidos. Este curso ele deve durar em torno de 2 anos e as aulas começam oficialmente em setembro, no dia 18 de setembro. Então, os interessados podem acessar o site que vai aparecer aí na tela para fazer a inscrição. Para quem quer essa aula, né? Ela é voltada para pessoas de diferentes áreas que têm interesse ou atuam em áreas que são similares ao curso oferecido, mas eles já avisam que todos os interessados que desejam se aprofundar e conhecer um pouquinho mais podem estar fazendo essa inscrição. As aulas também, elas têm tanto aulas práticas quanto aulas teóricas, então as pessoas vão poder conhecer um pouquinho na prática como funciona o manejo e os cuidados com os resíduos sólidos. Agora, mudando um pouquinho de assunto e falando sobre mundo, a gente falou algumas vezes, né, Vanifer, sobre a questão do El Niño, que ele estava ali, vai ter, não vai ter o El Niño. Foi comprovado, foi constatado, então, pelos especialistas que a gente terá o El Niño ainda agora em 2026, e isso vai afetar a nossa conta de luz, viu? Por quê? Vai mudar muito as temperaturas e a questão climática, principalmente falando aí sobre chuva no sul do país. Tendo mais chuvas, isso afeta a questão das hidrelétricas e também o manejo, né, a distribuição das energias em todo o país. Porque a gente fala, é o sul, o que isso tem a ver com o restante do Brasil? Mas as hidrelétricas
que estão lá, elas também fornecem energia para outros estados, ou seja, tendo essas mudanças lá, a gente tem isso refletido no nosso bolso aqui. Então, a energia deve ficar mais cara, é o que a ANEEL diz e prevê, né? Para os próximos dias, a gente fica acompanhando aí para ver se de fato vai ter essa mudança e se a gente vai sentir isso no nosso bolso. E para encerrar, a gente fala também sobre futebol, mais especificamente sobre o Neymar, porque ele vai ser papai de novo. Vanifer, vem mais uma menina aí. Ele e a Bruna Biancardi anunciaram nas suas redes sociais, né? Nesta segunda-feira, eles fizeram um post mostrando o chá revelação e descobriram que eles serão pai de mais uma menina. Lembrando aí que o Neymar já tem 4 filhos, né? Agora ele está indo para a 5ª filha. O Davi, que é o filho mais velho dele, estava presente também na comemoração, assim como as filhas Mavi e Mel, que são frutos do relacionamento com a Bruna Biancardi. Essas foram as informações de hoje aqui no Alesp News. Eu volto com a programação e com a revista Alesp. Eu volto com você. Obrigada, é isso. Mais notícias a qualquer momento durante a nossa programação. E, gente, olha só, a gente está entrando nos minutos finais agora do nosso Revista Alesp. E aí eu pergunto para vocês qual mensagem o programa de hoje deixa. Doutora Mariana, a gente falando de um assunto tão pouco falado. Eu acho que a gente se empoderar, as mulheres precisam, né, se empoderar do seu direito de viver bem. Não é normal ter dor, não é normal perder urina, nada disso que falam pra gente que é normal, que é da idade, não é normal. E existe o SUS no Brasil, que é muito forte e que pode tratar de todas as mulheres em todas as fases da sua vida, não somente durante a gestação, que é uma época que a mulher é visibilizada. Que a mulher lembra também de ir atrás de tantas consultas, né? Professora Vanessa, você que tem esse papel de educar, qual a mensagem desse programa de hoje? A mensagem é o verbo esperançar, do Paulo Freire, né? Seguimos esperançando, agindo da maneira como podemos. Temos esse programa dentro da escola, então vamos até onde o nosso braço alcança, mas sabemos que muita coisa ainda fica de fora. Por exemplo, nós não podemos colocar um banheiro na casa das alunas, tem coisas que fogem do nosso escopo. Saneamento básico, por exemplo. Então, por mais que a educação seja o foco, a gente precisa da sociedade toda envolvida nesse processo. E para você, Flávia, diretamente representante das mulheres e meninas de Paraisópolis? Acho que fica muito forte o direito das mulheres, né? A gente ainda fala, a gente tem muitos direitos que ainda são prevalecidos, né, que acontece, mas de fato ainda tem direitos que precisam valer a pena, que precisam ser lutados diariamente, por mais que estão ali na lei, mas que precisam ser lutados diariamente. Então, estar aqui hoje no programa é muito disso, dar voz a esses direitos que precisam ser enxergados. Estava parecendo invisível, é uma coisa que é invisível normalmente? É uma coisa que é invisível normalmente, que é pouco se falado. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, mais pessoas estão sabendo sobre informações. Então, é muito uma voz de direito, sabe? Então, terminamos com isso e com o verbo esperançar de outro professor, né, professora Vanessa? Professor Paulo Freire. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje aqui. Boa tarde, sejam sempre muito bem-vindas. E é isso, gente. O Revista Alesp termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais, tá? E siga acompanhando tudo que acontece no estado de São Paulo, no Parlamento Paulista, pelas nossas redes sociais. Lembra sempre, @AssembleiaSP, TV Alesp, tudo a ver com você, tudo a ver com o estado de São Paulo. Até!